de Medicina. Quem falou hoje sobre isso foi o ministro da Educação, Camilo Santana. Ele disse hoje que os alunos de Medicina da Unisa, que é essa Universidade de Santo Amaro, que exibiram as partes íntimas durante uma partida de vôlei, devem responder legalmente sobre o caso. O que disse ele? Não só é importante a expulsão, mas também que os alunos possam responder legalmente aos fatos ocorridos. Não podemos imaginar um jovem estudante de medicina com esse tipo de atitude, foi o que disse o ministro da Educação, que considerou inaceitável esse caso e que está cobrando, inclusive, da universidade uma resposta oficial. Porque o que a Unisa disse é que os estudantes foram expulsos da faculdade, né? Mas não falou exatamente os nomes, não deu os nomes dos alunos e nem falou a quantidade dos alunos, não falou o número exato dos alunos. Como é que você vê aí essa postura até do ministro da Educação, que entrou na história, diz que não basta só expulsar e que o Ministério da Educação aguarda uma resposta da Unisa, Sakamoto? Fabiola, é aquilo que a gente ontem a gente até comentou, né? Falei, ótimo, é claro que eles tinham que passar, né? Tinham que ser suspensos, expulsos, a decisão que a escola foi tomar, mas também tem a questão criminal, né? Eles cometeram um crime, eles teriam que ir atrás. A justiça vai ter que ir atrás, o Ministério Público, tudo isso mais. Isso aí acho que é o default, né? É que eu acho que é uma boa oportunidade para levantar, acho que dois pontos, né? Um eu levantei ontem, tem outro ponto para levantar agora. Primeiro que é o seguinte, esse é um raro caso em que os meninos brancos ricos acabam rodando, tipo, usar o termo correto, rodar, né? Foram pegos, viralizou, etc. É um raro caso de meninos brancos ricos rodando, porque normalmente só roda se é preto e pobre. Né? Então, se o pessoal tivesse, por exemplo, fazendo isso num baile funk, iam atrás, se tivesse feito na praia, ia atrás, e tinha que ir atrás, é claro, mas que quando é menino branco rico, o pessoal passa a mão em cima, branco rico passa a mão loucamente em cima. Então, tem essa questão. Então, esse caso, de uma forma excepcional, está dando um tratamento sob a lei, ou pelo menos se espera que se dê um tratamento sob a lei, porque vai saber o que acontecer daqui a 2 semanas quando as pessoas esquecerem o caso, porque as pessoas vão esquecer o caso, né? E aí vai acontecer o quê? Aí entra amigo de amigo, pai de não sei o que lá, amigo do pai, amigo da mãe, aí acabou, né? Pobre não tem amigo do pai, amigo da mãe, agora rico tem. Então, e aí vamos ver o que vai acontecer. Mas esse tipo de caso, ele está dando um tratamento aos filhos brancos da classe média alta, classe alta, São Paulo, o que outras classes sociais têm naturalmente, né? Com a diferença de que ninguém tomou um tiro na cabeça, porque é o que acontece com o jovem preto e pobre na periferia. Agora, tem um outro ponto nessa história inteira que é o seguinte: a gente é colocado, e acho que tem muita gente que está trazendo à discussão que isso não é novidade. Você tem muitos cursos de medicina que esse tipo de comportamento ele se repete, não só nos jogos intermédicos, mas em outras instâncias que esse comportamento de jovens médicos se repetem, né? Há um debate importantíssimo para ser travado a respeito do comportamento dos jovens que entram nas escolas de medicina. É claro que isso pode acontecer em outras faculdades, pode, mas na medicina, que você está lidando, ou outras áreas, você está lidando com tratamento diretamente com a pessoa, um comportamento que se espera, um tratamento digno, um comportamento são, né, frente ao sofrimento humano, você está colocando no mercado pessoas que, sei lá, vai virar um Roger Abdelmaci, vai virar um anestesista estuprador, vai virar o quê? Né? Então, acho que é um debate que a gente tem que lidar que não para nessa situação desses jovens, porque não significa que esses jovens sendo expulsos ou indo para a cadeia que a situação está resolvendo. Não, aquilo é um indicador de um problema muito maior, né? De um grupo de pessoas, tem um amigo meu que é professor médico, professor de biomedicina, bioética, que ele fala, olha, tem muito médico que se acha Deus, né? E aí tem muito médico que se acha Deus, tem muito jovem médico que aprende a ser Deus na faculdade, através do convívio com os colegas, através do convívio com os professores e tudo isso mais. Então, eu acho que é um excelente momento para a gente fazer, como sociedade, uma rediscussão para entender quem são os médicos que estão sendo criados, quem são os médicos que estão sendo formados para lidar com pessoas no futuro. Esse pessoal que está aí é um exemplo de uma parcela, pelo amor de Deus, uma parcela daqueles que estão sendo jogados no mercado. E aí a gente vê coisas bizarras, Fabiola. A gente vê um caso aqui de estupro, um caso aqui de violência, violência obstetrícia. Violência obstetrícia, acho que surge da onde?
que o moleque, quando desde pequeno, fala assim, eu quero maltratar uma parturiente. Não, a pessoa aprende, né? Tem muitas formas de você acabar pegando misoginia, machismo, racismo e transformando e introjetando no dia a dia. É um excelente momento para discutir quem são os médicos que vão nos atender. O professor Mairovich, do ponto de vista jurídico, até ontem a gente estava entrevistando uma advogada e ela disse que esse caso é claro ali que isso é um crime, né, e que tem que ser punido. O próprio ministro da Educação, ele fala, não basta expulsar, é preciso processar. Quem tem que fazer esse papel, professor Mairovich? Como é que o senhor vê a possibilidade desses ex-estudantes de medicina, né, porque agora foram expulsos da Unisa, aliás, o ministro falou que são 6 que foram expulsos, foram 6 alunos que foram expulsos, o que eles podem responder? Eles podem ser presos, professor Mairovich? Olha, Fabiola, diz o Código Penal, com todas as letras, que está no artigo 233, tá? Estou com o código aberto. Praticar ato obsceno. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam com órgãos sexuais expostos e se masturbando, ou simulando masturbação. O que diz a lei, então? Praticar atos obscenos em lugar público, ou aberto ou exposto ao público. Tratavam-se de jogos universitários, local aberto, crime tipificado. Está na cara, não há qualquer dúvida. Pena muito baixa, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Então, tudo isso em detenção em regime aberto. Bom, estamos diante, primeiro, de fato gravíssimo, que, como bem alertou o Sakamoto, na área médica, a mostrar, a indicar que a cadeira de ética médica não está cumprindo a sua tarefa, e não só nessa faculdade. Então, estamos diante de um crime. O que a universidade ou a faculdade tem que fazer? Primeiro, o processo administrativo, esse já resultou em expulsão. Mas as autoridades na área de ensino devem comunicar ao Ministério Público que, mediante essa comunicação, ou simplesmente tomando conhecimento pela imprensa, por qualquer meio, porque é crime de ação pública, então o Ministério Público pode atuar independentemente de ser provocado ou não pela faculdade, e deve atuar, tem o poder, dever de atuar, para instaurar a apuração e propor a ação penal que é pública incondicionada. Esse é